Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom, Chusdank, Vicente, Andiara, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês por aqui hoje. Hoje, bom, são 8 horas, deixa eu começar o nosso papo aqui. Hoje a gente está entrando aqui no ar, numa live, num aspecto extraordinário, né? A gente vem participando de algumas reuniões, de algumas lives e tal, e aí resolvemos trazer esse assunto hoje para uma live, para conversar um pouco sobre isso, né? Uma vez que a gente é um canal de comunicação e o assunto é bastante pertinente, entendeu? O assunto é o seguinte: a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou recentemente que ela vai passar a considerar a velhice como uma doença. Isso é uma questão extremamente polêmica e um tanto delicada, para não dizer perigosa, porque velhice, em primeiro lugar, não é uma doença. Bom, nós vamos falar um pouco sobre isso daí, a gente vai ter oportunidade. A gente está aqui hoje como um mecanismo democrático de expressão, de comunicação e tudo, que é o que nós somos. Nós somos um canal, 60 Novo 40, ele é direcionado, ele é focado no público 50 a mais. Portanto, esse é um assunto que interessa muito para esse público. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte enquanto cidadão legítimo. Nós temos legitimidade para isso, né? Por sermos cidadãos. E por também somos 50 a mais. Então nada melhor do que nós que sentimos na pele essa questão de dizer que velhice é uma doença. E a gente entende que a OMS está completamente equivocada. Muito bem. O centro dessa discussão é exatamente esse tema que a gente pronunciou aqui, que é a colocação da OMS. Nós somos assim um segmento que é o principal impactado, né? Somos nós, quem tem 50 a mais, 60 a mais. Só para fazer uma introdução assim conjuntural, eu gostaria de falar o seguinte: olha, a questão da velhice ela é muito polêmica, mas a velhice ela pode ser assim muito produtiva. Não é porque o sujeito tem mais de 60 anos que ele é um sujeito improdutivo. Quem você, por exemplo, conhece que tem mais de 60 anos e que trabalha hoje? Eu, por exemplo, conheço muita gente. E conheço muita gente capacitada em cargos de estratégia, em cargos táticos ou operacionais e que tem uma capacidade muito grande de trabalhar. Então, não é porque o sujeito tem mais de 50 ou 60 ou 70 anos que ele não tem capacidade. Muito pelo contrário, eu participo de um grupo de trabalho que é sobre ética e sustentabilidade, onde o coordenador tem 70 e poucos anos. É um cara extremamente competente. Então essa daí já é um preconceito que tem que cair por terra, né? Não funciona. Essa questão da idade cronológica é um papo furado, a gente não pode se ater a isso, né? Eu acho que aliado a isso tem uma visão muito abjeta da realidade, que é esse conceito de obsolescência programada, ou o funcionalismo, né? Eu acho que quando a gente traz para o nível de pessoas, a gente está falando em funcionalismo. Mas quando a gente está mais, eu acho que a gente está mais acostumado, habituado a ouvir sobre obsolescência programada, que é aquele conceito que diz o seguinte: uma lâmpada foi feita para durar X número de horas. Depois disso ela pifa, ela vai pifando, você encosta, troca por outra. E eu creio que no século XX a gente acabou trazendo esse conceito para os seres humanos. Eu acho que o sistema trouxe esse conceito para os seres humanos, para os trabalhadores, para o pessoal que trabalha, para as pessoas que trabalham, que geram valor, que criam valor, de tal forma que eu percebi muito disso, tenho certeza que vocês também percebem, que conforme a idade vai avançando, o sistema vai encostando esse pessoal, essa faixa etária, como se eles estivessem chegando no ponto final da sua idade produtiva, o que é um equívoco muito grande. E esse é o conceito de obsolescência ou de funcionalismo, ou seja, o sujeito vai envelhecendo, ele já não funciona tão bem. Então vamos encostá-lo e vamos marginalizando e colocando ele meio que para escanteio. O que é muito ruim, primeiro porque é equivocado, e segundo porque marginaliza o indivíduo de tal forma que ele acaba entrando num sistema bastante complicado, sistema psicológico bastante complicado. Hoje, no Brasil,
a gente tem mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. 32 milhões de pessoas, nós somos 210, e 210 milhões, a gente pode dizer que talvez seja uns 15% da população tem mais de 60 anos. Em 2045 serão 67 milhões, um pouco mais de 67 milhões. Não precisa dizer que a pirâmide etária está mudando de perfil, ela já não tem uma base tão grande, tampouco afunila. Hoje ela começa com uma base mais estreita, engorda no meio, né? Ela incha no meio e depois afunila de novo. E isso só tende a aumentar daqui para frente. O país está envelhecendo e o mundo está envelhecendo. Não é um privilégio nosso esse. O planeta, a população mundial está envelhecendo. Então, isso é uma questão bastante complicada e que tem que ser observada, não de uma forma tão superficial como o sistema coloca para a gente, sabe? Eu acho ainda que esse assunto ele toca profundamente toda a sociedade brasileira. A gente tem sim que quebrar alguns paradigmas, a gente tem que desconstruir esse preconceito que paira sobre o segmento que tem mais de 50 anos. Essas pessoas têm que ser vistas de uma outra maneira, tanto na questão do dia a dia, da vivência do dia a dia com a sociedade, quanto na questão do mercado corporativo. Isso tem que mudar e a gente tem que trabalhar forte em cima disso. E eu vi uma palestra muito boa, uma live muito boa com algumas pessoas que eu vou mencionar o nome aqui. Ela tá no YouTube e merece ser vista. Ela é muito bacana. E a questão central dessa palestra é a discussão sobre o tema da ONU, que velhice é uma doença. Para vocês terem uma ideia, essa questão da velhice se tornar uma doença, ser considerada como uma doença, ela vai constar do CID número 11, né? CID 11, a cada período de tempo, alguns anos, tem o CID 10, tem o CID 9 e por aí. Ela entra em vigor, está planejada para entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2022. Por isso é que a sociedade, parte da sociedade que está envolvida com isso, sobretudo esse pessoal, o pessoal da medicina, o pessoal da sociologia, da assistência social, da mídia, parte da mídia está muito envolvida com essa questão, no sentido de tornar público, de trazer isso daí à discussão da sociedade. É fundamental que a sociedade tome consciência, a sociedade civil tome consciência disso daí e passe a bola para frente. E os grandes canais de comunicação, a mídia impressa, a mídia televisiva, a rádio, todo mundo tem que falar sobre isso. Porque a mídia alternativa que somos nós aqui, as redes sociais, então a gente está falando sobre isso. Bom, eu estava falando para vocês de uma live que eu assisti recentemente, da qual participou o doutor Alexandre Kalash, que é um cara muito bom, o doutor Carlos Uemura, doutora Ieda Duarte, professora Marília Berzins e o doutor Sérgio Pascoal. Todos eles estão muito envolvidos com esse assunto. Eles fizeram uma live no final de maio, e fizeram uma segunda agora. Quer dizer, o tema está crescendo cada vez mais, as pessoas estão falando cada vez mais, está se planejando então uma ação estruturada junto com a Argentina, ou seja, os países da América do Sul e com outros países europeus, com os ibéricos, Espanha e Portugal, em se preparar um documento estruturado, científico, e que seja levado ao conhecimento da OMS e falar, olha, nós não concordamos com isso. Parte do mundo não concorda com isso, porque isso é uma atitude equivocada e que tem impactos bastante negativos, impactos psicológicos, em primeiro lugar, porque, veja só, quem tem mais de 60 anos ou os idosos, com essa questão de dizer que velhice é uma doença, imagina o impacto psicológico. Então quer dizer que o cara tem 65 anos, ele já é considerado doente. No final das contas, é isso que o CID da OMS vai fazer. Vai dizer que todo idoso tem uma doença. O impacto psicológico é pesadíssimo, pesadíssimo. O segundo impacto é o impacto econômico. Econômico para os idosos, para quem tem mais de 60 anos. Porque pense você, se o sujeito
tem mais de 60 anos, o indivíduo tem mais de 60 anos, e a OMS entende que ele é uma pessoa doente, que ele tem uma doença, então ele já tem uma pré-existência. Imagina como é que vai ficar a questão do plano médico, da assistência médica. Adivinha se não vai subir o valor, porque você é um idoso e você já tem uma doença, você já tem uma pré-existência. É claro que vai ter um impacto negativo na questão dos preços dos planos de saúde. É óbvio isso. Esse é um fator, é mais um fator com o qual a gente vai ter que lutar para derrubar isso daí. Muito bem, falei de 2 fatores. Terceiro fator. O terceiro fator é o seguinte. Muito bem, então a população que tem mais de 60 anos agora é considerado velha. É considerado velha e, portanto, doente também. Por quê? Ele já era idoso e agora a OMS diz que ele também tem uma doença. A doença chamada velhice. Muito bem, se ele tem doença, ele precisa ser tratado. E quem é que vai se preocupar em tratar os idosos? Vamos lembrar uma coisa, que na mão dos 60 mais, na mão dos 50 mais aqui no Brasil, passam por ano 1,6 trilhão de reais. Na mão dos 50 mais dos Estados Unidos, passam 37 bilhões de dólares por ano. Por ano. Então eu quero dizer com isso que esse é um segmento muito rico, com alto poder aquisitivo, de um modo geral, um poder aquisitivo muito elevado. Ora, é um tremendo mercado. Então se eu digo para esse mercado, olha, você está doente, a OMS está dizendo que você está doente, e eu vou fabricar alguns medicamentos para tratar de você, porque você está doente. Então a indústria farmacêutica pode se interessar muito por esse segmento. E por essa situação, onde a turma, depois dos 60 anos, está doente. Está doente e precisa de medicamentos. Medicamentos que lhe deem melhor disposição, medicamentos, sei lá, para um monte de coisa. A indústria do well-being, né? do sentir-se bem, da qualidade de vida, ela vai explodir, porque se a própria OMS está dizendo que o idoso é doente, nada mais justo do que quem trabalha com medicamentos produzir medicamentos para o bem-estar dessa população. E isso é extremamente grave, porque quando a indústria pensa dessa maneira, o mercado publicitário vai junto e começa a propagar isso daí nas mídias. E aí isso começa a ser incutido na cabeça das pessoas, as pessoas desse segmento vão falar, não, realmente, então eu estou doente, então eu preciso consumir determinados tipos de produtos e por aí vai. Isto é um absurdo, um absurdo. E claro que o quarto ponto, desses apenas 4 que eu mencionei, o quarto ponto é a marginalização total do indivíduo. Porque aí sim, porque ele já era marginalizado pelo mercado corporativo porque já era velho, considerado velho e improdutivo. Agora ele é doente. Então, quando é que esse cara vai ser absorvido, essa pessoa, quando é que essa mulher, quando é que esse homem, quando é que essa pessoa vai ser reabsorvida pelo mercado de trabalho? Nunca. Nunca mais. Então isso tem um aspecto muito negativo sobre o segmento etário 50 a mais. E nós aqui somos radicalmente contra isso. E estamos empenhados em mobilizar a sociedade para que também venha carregar essa bandeira com a gente. Que saia, que divulgue, que converse, que escreva, que irradie essa mensagem, que realmente não vai agregar absolutamente nada para o segmento. Vai trazer, sim, uma tremenda dor de cabeça para o segmento etário que tem mais de 50 anos. Então essa é uma mensagem aí que deve ser retransmitida, recolocada para todos. Certamente, por exemplo, a gente já vê isso daí na Folha de São Paulo, a gente já vê isso aí no Estadão, a gente vê aí uma ou outra mídia televisiva falando um pouquinho a respeito disso. Então, e claro que nas redes sociais, essa galera que trabalha com 50 a mais, do qual a gente faz parte, está batendo forte nisso. Toda hora a gente vê matéria sobre isso, são posts, são entrevistas, são conversas, são lives e por aí vai. Então eu quero dizer que esse é um tema que é transversal à sociedade. A gente tem que falar muito a respeito disso. Isso tem que borbulhar na sociedade, de forma positiva, é claro, e de forma que a sociedade se posicione contra
essa posição da Organização Mundial de Saúde, porque isso é um equívoco tremendo. Não vai trazer nada e, pelo contrário, só vai atrasar a nossa vida. Acho que, de um modo geral, é isso que eu gostaria de trazer para cá, para a discussão. Gostaria de ter falado sobre isso, é para isso que eu entrei aqui no ar, para falar sobre essa posição. Eu sei que, como eu comentei aqui, Portugal está se movimentando nessa direção, Espanha está se movimentando nessa direção, a Argentina está se colocando também contra, Brasil, sem sombra de dúvida, está aí com as bandeiras aí na rua, né? Boa parte desse segmento aqui está aí discutindo já em ser contrário sobre isso. E fato é que isso tem que decolar e realmente sair aí às ruas, né, no bom sentido. As ruas, eu quero dizer, tem que sair na mídia, isso tem que ser discutido e realmente derrubar essa ideia de que velhice é uma doença. Isso é um tremendo absurdo e vai acabar por prejudicar a maior parte da sociedade. Então era isso que eu queria falar e a gente entrou no ar aqui para contar essa história toda, para trazer essa informação e esperar que também vocês tomem pé dessa situação e que contem, que retransmitam isso daí, a título da gente poder realmente derrubar essa intenção da OMS em colocar essa medida. Conforme eu mencionei aqui, tem algumas pessoas muito envolvidas com isso. Tem a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a SBGG, e é um grupo de profissionais que está muito envolvido com isso, tem trabalhado no sentido de trazer a pauta à discussão. Então é um ponto extremamente positivo, porque é mais um agente da sociedade civil trazendo esse ponto para se conversar, para se discutir no dia a dia, e as discussões têm sido assim muito proveitosas. São pontos de vistas diferentes de gente que trabalha com isso há muito tempo em organizações mundiais, em ONU, e a gente vê que tem gente de grosso calibre envolvido e também contra essa intenção da OMS. Velhice não é uma doença, não deve ser considerado como uma doença, muito pelo contrário, a gente tem que tratar muito bem esse pessoal que tem mais de 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Minha mãe tem mais de 90 anos, uma pessoa admirável. E assim como tem muita gente boa com 60, com 70, 80 anos, desenvolvendo, sendo produtivo, gerando emprego, gerando valor, gerando renda, inovando e criando coisas muito novas. E nós temos que colocar isso daí na mídia, nós temos que transmitir, colocar, apresentar, chamar a sociedade para que perceba isso daí. A gente sabe que quando a gente montou esse canal, uma das nossas bandeiras, porque a gente tem algumas outras, mas era mudar a cabeça da sociedade. É um processo que, claro, não acontece do dia para a noite, a gente sabe muito bem disso, ninguém é naif aqui, a gente sabe que isso é uma questão que leva tempo, mas a grande jornada começa com o primeiro passo, né? Então a gente parte desse princípio que a gente tem que começar a falar sobre isso, a mudar a cabeça da sociedade no que tange ao trato com as pessoas idosas. Há uma reclamação muito grande de que as pessoas idosas se sentem transparentes, ou seja, elas não são percebidas na sociedade civil. Há um cuidado excessivo com eles, que às vezes não é necessário, então a gente tem que olhar para o idoso de uma forma diferente. E na questão do mercado corporativo e no mercado de trabalho, a gente não precisa nem falar aqui, porque isso é público e notório. Todos nós sabemos disso, que existe um preconceito muito grande, e isso também tem que ser quebrado. Então, uma das nossas bandeiras são exatamente essas duas, né? Romper os paradigmas e desconstruir esse preconceito que existe, esse preconceito corporativo que existe sobre o cidadão. Então, pessoal, era isso daí que eu gostaria de transmitir a vocês. E para finalizar, esse é uma hashtag que está rodando na internet: velhice não é doença.
hashtag velhice não é doença. Eu acho que se a gente colocar isso daí nos nossos posts, nas nossas mensagens, vai ajudar a transmitir essa mensagem que é muito importante para esse segmento 50 a mais, tá bom? Era isso então, e muito obrigado pela presença de vocês, e uma boa noite, um bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.